não temos como seguir a Jesus se não for através da Escritura. Desde quando? É a pergunta. Porque essas escrituras aqui que ele chama de sagradas começaram com Constantino. A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, tudo bem com você? Espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite. A depender do horário que você está clicando aí, está assistindo esse vídeo. Para você que está entrando a primeira vez, vai lá, se inscreve no nosso canal, tá bom? Dê o seu like, compartilha esse vídeo com alguém. Você que já é inscrito, também dê o seu like, tá? Não esqueça de compartilhar. Comente esse vídeo, afinal esse vídeo é sobre a nossa opinião. Vamos fazer agora um react, um vídeo da nossa playlist reagindo a opiniões alheias, tá bom? Bom, você já viu na abertura, se trata do Caio Fábio, que ele está num podcast e então coloca um vídeo do reverendo Augusto Nicodemos. E ele então responde a esse vídeo, ou seja, hoje a gente vai reagir a uma reação, tá bom? O Caio Fábio reagiu a um vídeo que ele viu do Augusto Nicodemos. E a gente vai aqui assistir juntos, dar a nossa opinião e você vai dar a sua opinião. Por isso que é muito importante que você também comente. Quando você vai comentar, esse vídeo não vai parar apenas aqui no vídeo. A gente vai interagir e continuar esse assunto. Compartilha com alguém, vê o que a pessoa acha e vamos dar a nossa opinião, a nossa sugestão. Lembrando que a sua opinião não precisa ser a mesma da nossa, tá bom? Mas a gente vai observar esse vídeo junto. Afinal, qual é a posição correta? Quem está certo? O que aconteceu que o Caio Fábio respondeu Augusto Nicodemos? Qual a posição do pastor Augusto Nicodemos? Vamos ficar aí, depois da vinheta a gente vai ver o vídeo junto e vamos dar a nossa opinião, tá bom? Não sai daí, fica até o final. Como seguir a Jesus se não for através da Escritura. O Senhor Jesus viveu há 2000 anos atrás. Ele morreu, ressuscitou dos mortos e subiu aos céus, onde está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e de onde virá para julgar vivos e mortos. Como é que eu sei quem é Jesus e o que ele pede de mim para que eu possa segui-lo? Não ficaram tradições orais. Ele não deixou registrado em nenhum outro lugar, a não ser na Bíblia, quem ele é e o que eu devo fazer para seguir. Então, eu só posso seguir a Jesus através da Bíblia. Estudando a Escritura, estudando os Evangelhos, entendendo quem é ele, entendendo quais são os requerimentos para o discipulado. Para isso eu vou para as cartas, para isso eu vou para o livro de Apocalipse, para isso eu vou para o livro de Atos, para isso eu vou para o Antigo Testamento, que pré-anunciava a vida dele, a obra dele, isso é básico demais, né? Aquilo que se requer para que nós possamos segui-lo. Então esse dilema que é colocado é absurdo. Não tem como seguir a Jesus se não for através das Escrituras, através da Bíblia, porque é lá que eu encontro resposta para essas perguntas. Quem é Jesus? O que ele fez por mim? O que é que ele pediu dos seus seguidores? E de que maneira eu posso seguir? Sem as Escrituras, eu não tenho como acessar Jesus, chegar à presença de Jesus, me comunicar com ele, ouvir a sua voz, entender os seus mandamentos e os seus requisitos. Tá bem? Seguir a Jesus só é possível através das Escrituras Sagradas. Desde quando? É a pergunta. Porque essas escrituras aqui que ele chama de sagradas começaram com Constantino. Antes de Constantino, os judeus tinham isso aqui, ó, com acréscimos de vários livros que os protestantes tiraram e o cristianismo tirou, vários livros apócrifos que faziam parte, e pegaram uma seleção de evangelhos. Havia muitos evangelhos, eles escolheram esses 4, nem de Tomé, nem de Maria Madalena, nem de Tiago, nem de Bartolomeu, nem de Filipe, nem de todos eles. Eu já li todos eles, mais de uma vez, do Velho e do Novo Testamento. Agora, essa Bíblia do Nicodemos só começou de Constantino para cá. Meu Deus, isso é um cara professor.
Ele não podia cometer um erro desse. Antes disso, eles tinham a literatura do Velho Testamento, e que nem andava toda junta, porque eram pergaminhos e pergaminhos e pergaminhos separados. E pergaminhos. O cara tinha que levar camelos e camelos de texto. Paulo mandou lá em 2 Timóteo 4, ele pede a Timóteo que quando viesse, passasse pela casa de Carpo, trouxesse alguns pergaminhos que ele tinha esquecido lá. Eram pergaminhos provavelmente do profeta Isaías, de alguém que ele estava lendo. Agora, Velho e Novo Testamento não nasceram juntos. De modo algum, eles ficaram quase 400 anos separados. E não havia nem esses 4 evangelhos juntos. Isso é que o pessoal não entende. Nós tivemos quase uma história do Brasil inteira sem essa Bíblia junta. Isso foi Constantino, meu amigo Nicodemo. Não houve nada disso antes. Sabe qual era a briga no evangelho entre a comunidade dos discípulos? Não. Se eram só esses 4 aqui, ou se deviam em colocar outros evangelhos que foram aparecendo no 2º e no 3º século. Você vê Jesus citar Abraão para o centurião? Para a mulher cirofenícia? Você vê Jesus dizer para o gadareno, lá de Gadara, de uma terra pagã, olha, você tem que andar com a gente, ser discípulo, aprender o Velho Testamento, decorar tudo, os Salmos, e aprender o meu Sermão do Monte. Eu vou mandar repetirem para você todo dia, e você vai seguir a Pedro, a Tiago, a João, vou determinar, Bartolomeu vai grudar em você, e para você não se Bíblia, perder. Tá? A Bíblia, sua Bíblia, minha Bíblia, esse conjunto de livros, né, que está na sua mão, na minha mão hoje, para estar nas nossas mãos aconteceu muita coisa. Esse livro não é um livro comum. Esse livro tem muita história. E para chegar nas nossas mãos, pessoas foram castigadas, pessoas foram presas e até mesmo mortas, para que hoje você pudesse ter um exemplar bíblico. Por isso, você deve valorizar muito a Bíblia, quanto livro e quanto palavra de Deus. A gente vai tocar nesse assunto rapidinho, porque foi sobre isso que o Caio Fábio falou, né? Bom, antes realmente a gente tinha o que era rolos, né, de pergaminhos, que antes eram papiros e depois passou-se a usar o pergaminho. Cada livro da Bíblia era um rolo de pergaminho. Depois, no decorrer da história, a gente vai começar a usar o modelo do livro. Vem a invenção do papel, vem em 1450 a invenção da imprensa, né? E aí a gente tem a Bíblia como um modelo de livro. Até o nome Bíblia significa conjunto de livros, daí que vem biblioteca, né? Então nós temos agora esse modelo. Eu indico para você 2 livros que vão te ajudar a entender a Bíblia como livro, a estrutura da Bíblia. Temos o livro Como Estudar e Interpretar a Bíblia, tá? Do autor Raimundo de Oliveira. Muito bom esse livro, tá? Editado e publicado pela CPAD. Tem também esse livro aqui, que são livros baratos e que vai te ajudar muito, tem um conteúdo muito bom, que é A Bíblia através do Século, tá? Do pastor Antônio Gilberto, tá? A História e Formação do Livro dos Livros. Muito bom, também editado e publicado pela CPAD. Então, esses pergaminhos foram organizados em livro, capítulos, versículos, como nós temos hoje. Obviamente, que para se fechar o que nós chamamos de cânon sagrado, a palavra cânon, que no grego significa vara de medir, ou seja, uma regra, uma medida, uma base, né, para se ter isso. E o termo cânon, ele se refere ao grupo de escritos inspirados, tá? Os escritos que são considerados inspirados pelo Espírito Santo, tá? E aí foram aceitos no fechamento da Bíblia Sagrada, na organização da Bíblia como livro, tá? Então, para essa organização, né, existiu-se reuniões, concílios, como por exemplo o concílio de Hipona em 393 depois de Cristo, o terceiro concílio
de Cartago em 397 d.C. E, obviamente, que para se fechar esse cânon, alguns livros ficaram de fora. Entendeu? Por quê? Por falta de autenticidade, por falta de comprovações históricas, por falta de testemunhas, tá? Por exemplo, os evangelhos que foram citados pelo Caio Fábio, existe alguns escritos, Evangelho de Maria, Evangelho de Tomé, Evangelho de Judas, Evangelho de Tiago, né, que existe fatos, né, que não são comprovados historicamente, que falta uma comprovação histórica, falta uma comprovação testemunhal, não se tem muita segurança, muita clareza. Por exemplo, em alguns desses evangelhos, cita Jesus fazendo milagre quando era criança. Isso não é comprovado, isso não tem autenticidade. Alguns desses evangelhos citam, por exemplo, relacionamentos amorosos de Jesus. O evangelho de Judas, por exemplo, Judas teria relatado nesse evangelho que ele não traiu Jesus, mas que foi algo combinado. Então são coisas que tiram a autenticidade dos fatos bíblicos que os outros escritores já escreveram. Tá? Por exemplo, se eu digo que Judas não traiu, eu estou desmentindo as próprias palavras de Jesus. Então, por isso, eles não foram incluídos nesse cânon sagrado, tá bom? Mas o fato é que, eu não sei se você entendeu, esse lero-lero, esse mimimi todo do Caio Fábio, é simplesmente com um objetivo. Ele está se opondo ao pastor Augustus Nicodemos, tentando provar, dizendo que é possível se conhecer a Deus sem a palavra de Deus. Bom, eu discordo, tá? Não vejo essa possibilidade, porque eu não enxergo a Bíblia externamente. Eu não enxergo a Bíblia só do lado de fora. Eu não enxergo a Bíblia com artifícios humanos somente. Eu não vejo a Bíblia apenas como um livro, como estrutura, como até agora nós falamos dela. Mas eu vejo a Bíblia, conheço a Bíblia, creio na Bíblia como inspirada pelo Espírito Santo e como a palavra de Deus. E se ela é a palavra de Deus, aqui que entra o X da questão. Como eu vou conhecer a Deus sem conhecer a palavra de Deus? Como saber as vontades e propósitos de Deus? Como saber o que lhe agrada, o que lhe desagrada? Como saber mais de Deus? Tudo isso está revelado na palavra de Deus e somente na palavra de Deus. Tudo que foi escrito, pensado, falado sobre Deus está aqui na Bíblia. Então eu preciso conhecer a Bíblia para conhecer Deus. Hoje você não tem a oportunidade de conversar com Jesus, de sentar com ele, como Lázaro em Betânia fazia, como Maria, sua família. Você não tem a oportunidade de sentar na beira da praia, como eles faziam, e escutar Jesus pregando pessoalmente. Você não tem a oportunidade de andar com Jesus como seus discípulos, como as multidões andavam. Então, você não consegue sentar no sofá com Jesus e chamar ele para tomar um café e conversar com ele. Tudo que você sabe sobre Jesus, tudo que você conhece sobre Jesus, é o que foi escrito sobre Jesus e está na Bíblia Sagrada. Bom, na Bíblia temos a resposta para tudo, tá? Quem criou o universo? Quem eu sou? Por que eu estou nesse mundo? Qual o sentido da vida? Da onde eu vim? Para onde eu vou? As maiores perguntas que assolam a humanidade estão na Bíblia. Mas, ainda mais do que isso, a Bíblia contém não só as respostas sobre o homem, mas as respostas sobre Deus. Na Bíblia contém não só as respostas para a humanidade, mas a solução para a humanidade. Na Bíblia nós achamos a origem da humanidade, a queda da humanidade, a origem do pecado e a remissão dos pecados, a solução para a humanidade, a salvação para a humanidade através de Jesus Cristo. E tudo isso está na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Então, para você conhecer a Deus, você precisa conhecer a palavra de Deus, tá bom?
Bom, e para você que ficou até aqui, meu muito obrigado, tá bom? E não deixe de ler a palavra de Deus. Nela você encontra as respostas para as suas perguntas pessoais e principalmente as respostas sobre Deus. Deus abençoe sua vida, fique na paz, um abraço e até o próximo vídeo.